Olá, pessoal. Rodrigo por aqui. Bom, depois de assistir a Masterclass, muitos de vocês enviaram e-mails para a gente com uma série de dúvidas, e eu separei aqui 5 dúvidas principais para o Fábio responder a gente. Então, vamos lá. Fábio, a primeira dúvida é do Daniel. Ele escreve aqui para a gente: seguinte, eu tive um sonho horrível em que meu pai se suicidava, né? O que que isso quer dizer? Eu fiquei muito assustado, e se for um sonho premonitório? Ah, legal. Isso é uma questão que costuma acontecer com frequência, né? Que é a gente ter, às vezes, uns sonhos muito fortes, muito intensos, sonhos com morte, às vezes guerras, perseguição e violências, né? A primeira coisa que não pode esquecer quando a gente trabalha com sonhos é que nem sempre as imagens dos sonhos são literais. Na maior parte das vezes, elas são simbólicas, né? É uma linguagem simbólica do nosso inconsciente com a gente mesmo. Então, um sonho que pode naturalmente deixar você assustado e preocupado, como, por exemplo, com esse caso de morte, não necessariamente é um sonho premonitório que você vai morrer, ou vai pegar uma doença, ou vai acontecer uma coisa ruim com você. Na maioria das vezes, por exemplo, esse tipo de sonho com morte tem um significado que é uma morte simbólica, uma morte psicológica, uma morte psíquica. E ao longo da nossa vida a gente passa por várias mortes, né? Nas passagens, por exemplo, da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, e mesmo na fase adulta, nas muitas fases que a gente tem muitos, né, estágios. E às vezes esse sonho tem uma mensagem talvez muito positiva. É um processo que talvez você esteja vivendo de renascimento, né? Está morrendo uma parte sua, né, psicológica, e está nascendo uma parte nova. Então, nem sempre leve o significado do sonho do ponto de vista literal, ok? E nem sempre um sonho ruim é de fato ruim. Muitas vezes ele tem uma mensagem positiva para você. O importante aí é não ter medo dos sonhos, estabelecer uma relação positiva com eles e saber que eles atuam como um aliado. O sonho é seu aliado. Ele está a favor da sua evolução, do seu desenvolvimento e do seu aprendizado. Ok? Perfeito. Bom, vamos lá. A segunda pergunta da Adriana, ela diz: Fábio, adorei a Masterclass. Meus sonhos são muito confusos e esquisitos. Às vezes parece uma salada de... Como interpretar sonhos dessa natureza? Os sonhos eles têm essa característica, né, essa natureza multidiversa, né, muitas vezes bizarra, confusos, com muitos elementos, né. O sonho, de fato, ele é um conteúdo complexo. Mas a gente desenvolveu uma metodologia assim, para facilitar você interpretar, Adriana, o teu sonho e escapar um pouco dessa confusão. E a ideia é o seguinte, é uma dica que eu quero passar para você. Quando você analisar um sonho, quando se conectar com um sonho que você teve, procure identificar qual é a emoção central, tá? Qual é a emoção central do seu sonho? Por quê? A gente sonha especialmente com o cérebro emocional, com o cérebro límbico. Então, a maioria dos conteúdos que a gente tem no sonho são de natureza emocional. Então, qual que é a ideia? Identifica ali qual foi a emoção que você teve nesse sonho confuso. Era medo? Era angústia? Era alegria? Euforia? Ansiedade? Depressão? Saudade? Nojo? Asco? Ira? Fúria? Entendeu? Procure identificar qual era a emoção ou emoções e traz essa emoção para a tua vida. Então, em que situação da tua vida você está sentindo medo, raiva, ou alegria, ou euforia, ou ansiedade, entendeu? O sonho está refletindo essa situação sua, da sua própria energia, ok? Então, identifica a emoção central de todos os sonhos, tá? E traz para a sua vida e faz essa correlação em que aspecto da tua vida cotidiana você está tendo aquela emoção e o que você poderia fazer para trabalhar com ela, ok? E, Fábio, eu lembro que você falou sobre a questão da gente montar um dicionário, né? Como é que Exato. funciona essa parte? Eu trabalho nessa abordagem que a gente trabalha com sonhos, a gente pensa muito no médio e longo prazo, né? Então a gente começa a decodificar e hackear o nosso inconsciente através dos sonhos. Então o que a gente faz? A gente vai, por exemplo, dar um título para o sonho, identifica a emoção central, pega quais são os temas e fazendo isso sistematicamente, você vai conseguir criar o seu próprio dicionário. Porque é muito mais importante você ter o seu dicionário com as mensagens, os significados e os códigos que têm a ver com você,
do que ir na internet e pegar aqueles símbolos lá, aqueles dicionários que tem lá, dizendo, se você sonhou com uma cobra, quer dizer que você vai ganhar na loteria, entendeu? Então, não funciona muito bem. É muito mais importante você desenvolver o seu próprio dicionário. E com o método adequado, você faz isso assim ao longo do tempo e você vai ter muito mais profundidade na compreensão dos significados dos seus sonhos. Perfeito. Bom, a próxima aqui, a Edith, ela diz: Oi, Fábio, também sou terapeuta e queria saber como posso incorporar o uso de leitura dos sonhos com os meus clientes. Bom, para terapeutas, Edith, esse trabalho com sonhos é muito interessante, né? Qualquer que seja a sua abordagem, qualquer que seja a sua psicologia, a sua linha psicológica, você pode integrar os sonhos no teu trabalho. Né? E a ideia que a gente fez aqui nesse programa foi eu desenvolvi 3 meditações, né? Gravadas em estúdio, com trilha sonora, que usa frequências cerebrais, estilo binaural beats, que a gente chama, a versão atualizada disso, são os tons isocrônicos, né? Que proporciona para a pessoa um relaxamento, ajuda ela a lembrar dos sonhos, ajuda a compreender e ajuda a ativar os sonhos, né? Então, eu desenvolvi uma plataforma de recursos, de conteúdos, né? Conteúdos e tecnologias, no caso as meditações, para que você possa usar junto com os seus clientes, junto com os seus grupos, tá? Porque o sonho, especialmente nesses momentos que a gente está vivendo, está trazendo tantas informações, tantas mensagens e está processando tantas curas dentro de nós, né, que é fundamental, de certa forma, a gente integrar o uso dos sonhos em qualquer que seja a sua abordagem psicológica, ok? Então, a ideia é justamente isso, usar essa plataforma de recursos, especialmente as meditações, que você pode fazer junto com os seus clientes, e os seus clientes podem fazer na casa dele, e depois trazer para você o conteúdo, e integrar esses outros protocolos que a gente desenvolveu para você ajudar o seu cliente a se conectar com essas informações, com as emoções, processar essas emoções, né? Processar as curas que são possíveis ser feitas através dos sonhos, né? Então, você integrar os sonhos no trabalho terapêutico, ele, digamos assim, ele potencializa os resultados e a velocidade até dos resultados. Perfeito. Bom, a próxima aqui da Fabiana diz: obrigado por dividir a Masterclass. Eu me interessei sobre a parte de cura energética através dos sonhos. Como é que funciona isso exatamente? Essa pergunta é bem interessante, né? Nessa abordagem aqui que nós trabalhamos, a gente vê o sonho como energia, né? A gente sonha a nossa própria energia. Então, aquelas imagens, aqueles símbolos, aqueles roteiros que a gente vê no sonho é simplesmente a nossa energia projetada na tela da mente, né? Então, o que a gente faz muitas vezes já que o sonho é energia, a gente consegue, através do sonho, processar curas energéticas. A gente faz isso também usando a meditação, a gente volta lá no sonho, né? A gente interage com o sonho e através dessa interação com as imagens simbólicas que o sonho trouxe, a gente consegue editar, a gente consegue programar, a gente consegue processar e transmutar a nossa própria energia. Então, por exemplo, você teve um sonho em que você estava doente, tá? Ou que uma amiga sua estava doente, a sua mãe, um familiar estava doente, ok? Você teve esse sonho. Aí você pega essa meditação e você, né, tem uma maneira correta de fazer isso, você volta lá naquele sonho e você pode se visualizar indo lá, por exemplo, fazendo reiki na sua mãe ou na sua amiga. Você pode se visualizar lá, por exemplo, levando para ela um chá especial que ela vai tomar e vai se curar, não é? Você pode visualizar você indo lá e junto com um médico e esse médico aplicando algum tipo de terapia que vai processar a cura, né? Então, veja, a gente usa o campo dos sonhos como um campo energético onde a gente pode processar, inclusive, cura, além de outras coisas, tá? Então, sonhar isso tudo sem dizer que o simples fato de sonhar e de lembrar dos sonhos, de estar próximo dos sonhos, por si só já é um tipo de cura também no nível emocional e psicológico. Porque conforme a gente vai trabalhando os nossos conteúdos, vai identificando a emoção central, vai, como o rapaz lá que sentia medo por achava que ia morrer, entendeu? Você vai entrando em contato com isso. Só isso também já é uma cura emocional. Então, por ser energia, o sonho proporciona cura em várias dimensões: física, energética, emocional e também espiritual.
Bom, então é possível você trabalhar com a energia dos sonhos durante a meditação, né? Não só dormindo, né? Essa parte de edição dos sonhos que você faz durante a meditação, né? Você não tá dormindo, né? Você está em estado meditativo e trabalhando a mesma energia dos sonhos, é isso? Exatamente. Você usa a meditação como uma plataforma que te leva até o campo dos sonhos e lá no campo dos sonhos você processa, por exemplo, pode fazer várias coisas, mas uma delas, mais importantes talvez, seja o processo de cura. Tá? Então você usa a meditação como um trampolim para te jogar lá, né, e te guiar dentro desse campo para fazer, porque a meditação é uma meditação guiada, passo a passo, eu vou te levando até lá e vou te guiando nesse processo. E você vai processando essas, no caso, curas, né, através do sonho. Legal. Bom, a última pergunta, então, da Roberta. Adorei a explicação sobre os sonhos lúcidos, mas eu mal lembro dos meus sonhos. Acho que o que ela está querendo perguntar é como é que dá para chegar no nível mais sofisticado de sonhos lúcidos se ela tem dificuldade para lembrar os sonhos, né? A primeira coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte, que o sonho é uma função evolutiva dos sapiens, né? Estamos aí há 30 mil anos e já foi até demonstrado como o sonho foi uma das ferramentas que ajudou os sapiens, o ser humano, a evoluir. Isso quer dizer o quê? Sonhar é uma função natural, ela é acessível a todos nós. E lembrar dos sonhos também é uma função natural. Né? Seguindo umas dicasinhas que a gente tem, inclusive a gente tem uma das meditações que é só para ajudar a pessoa a lembrar dos sonhos, né? Mas, por exemplo, vai dormir, coloca a intenção de lembrar no dia seguinte, se habitua a registrar os sonhos todo dia de manhã, com uma certa facilidade você vai conseguir lembrar dos sonhos. E também tem essa questão dos sonhos lúcidos, porque os sonhos lúcidos é, de certa forma, uma prática bastante avançada, entretanto, ela está acessível a todos nós. Essa que é a magia incrível dos sonhos. Ele é um processo natural, ele está 100% disponível para nós todas as noites, né? E mesmo para quem teoricamente está começando, porque tem pessoas que nunca fizeram nada e já têm sonhos lúcidos, né? Sonho O que lúcido é é aquele sonho sonho. lúcido? Sonho lúcido é aquele sonho que você acorda dentro do sonho. Então você está sonhando e você sabe que você está sonhando, né? E isso é uma tecnologia super avançada. A gente usa esse estado de lucidez dentro do sonho para fazer trabalhos de cura, para fazer trabalhos de aprendizado, para ter entretenimento, para conectar com pessoas que já morreram, para viajar para outras dimensões, entendeu? Então, o sonho lúcido é um estado vibracional bastante poderoso, é uma espécie de portal, vamos dizer, que te abre a possibilidade de você acessar outras dimensões, passado, presente, futuro, fazer curas, aprender, etc. Tá? Mas mesmo sendo algo assim sofisticado, e é mesmo, e nós temos uma meditação, a Sync 3, que é justamente para ajudar a pessoa a ter sonhos lúcidos. Tá? Eu desenvolvi essa meditação que é para facilitar, para induzir, para aumentar a chance dela ter sonhos lúcidos, porque realmente quando você tem sonhos lúcidos, parece que você é Deus, entendeu? Porque você pode mudar o cenário, você pode chamar quem você quiser, você constrói mundos, universos, galáxias, você faz tudo, né? Você tem esse poder. Então, é um treinamento muito interessante. Embora seja sofisticado, repito, está acessível a todo mundo, tá? Tá disponível para todo mundo. Claro, tem um método certo, tem um jeito certo que a gente faz para aumentar a probabilidade de acontecer, mas é acessível para todos nós, porque sonhar é natural e todo mundo pode ser o mestre dos sonhos. Todos nós somos mestres dos nossos sonhos, desde que a gente siga alguns métodos e algumas práticas mínimas, né, e tenha vontade de estabelecer essa conexão com os sonhos e tenha vontade de usar ele como uma ferramenta de cura e autodesenvolvimento e autoaperfeiçoamento, ele está disponível para todos nós. Todos nós somos mestres dos nossos sonhos. Basta querer.